Olá, pessoal. Hoje vamos explorar a história fascinante de Nabucodonosor II, um dos imperadores mais poderosos do Império Babilônico. Ele reinou por cerca de 43 anos e é conhecido na Bíblia como o único Nabucodonosor mencionado nos textos sagrados. Mas olha só, antes de mergulharmos na vida dele, é importante destacar que o nome Nabucodonosor foi usado por 4 reis diferentes na Babilônia. O Nabucodonosor I, por exemplo, reinou muito tempo antes do nosso Nabucodonosor da Bíblia, lá por volta de 1127 a.C., mais de 500 anos antes. O nosso Nabucodonosor II, por sua vez, tinha como pai Nabopolassar e foi casado com Amites da Média. Então, vamos viajar na história e conhecer mais sobre esse líder poderoso e marcante do mundo antigo. Nabucodonosor II, o filho mais velho do rei Nabopolassar, nasceu em 642 AC e provavelmente recebeu o nome de seu avô, que era governador da cidade de Uruk sob o governo do rei Assurbanipal. Como príncipe herdeiro da Babilônia, Nabucodonosor participou de diversas campanhas com seu pai, dentre elas a conquista da cidade de Harran em 609 AC, onde o último governante assírio, Ashur-uballit II, batalhou. A Batalha de Harran levou à derrota final do Império Neo-Assírio. Ao lado de seu pai, ele comandou um exército na região montanhosa ao norte da Assíria em 607 a.C. Após o retorno de seu pai à Babilônia, Nabucodonosor continuou liderando operações por conta própria, atuando como comandante e assegurando importantes vitórias que fortaleceram a posição da Babilônia como a principal potência na região. Na mesma época, o faraó egípcio Necho II tentou restaurar o enfraquecido Império Neo-Assírio ao liderar um grande exército nos antigos territórios assírios, estabelecendo uma base em Carquemes. Em 605 a.C., Nabucodonosor enfrentou Neco e suas tropas na Batalha de Carquemis, infligindo uma derrota devastadora aos egípcios. Essa vitória ressoou na história, sendo mencionada em relatos posteriores, como no livro de Jeremias e nos livros dos reis. Após a morte do rei Nabopolassar, em julho de 605 a.C., Nabucodonosor apressou-se de volta à Babilônia para reivindicar o trono antes que seu irmão mais novo pudesse tomá-lo. Assumindo o trono, e após os ritos fúnebres de seu pai, Nabucodonosor retornou à frente de batalha na Síria para continuar a expansão de seu império. A partir daí, nos 3 anos seguintes, uma série de invasões babilônicas contra Judá aconteceram, resultando na queda de Jerusalém, saques ao Templo de Salomão e na deportação de cativos. Com a ajuda de mercenários gregos, o império foi estendido até a Palestina. O progresso foi interrompido abruptamente em 601 AC, quando Nabucodonosor decidiu marchar contra o Egito. Apesar de ter derrotado os egípcios em Carquemis, essa invasão foi um absoluto fracasso. 1 ano depois, os babilônios conquistaram Jerusalém em uma investida contra o reino de Judá. Esperando auxílio do Egito, o rei Jeoaquim desafiou a autoridade de Nabucodonosor, resultando em graves consequências. Jeoaquim faleceu durante o cerco, e seu tio Zedequias foi nomeado como governante de Judá por Nabucodonosor. Com isso, Nabucodonosor assegurou o controle absoluto das rotas comerciais da Mesopotâmia e expandiu seu império em várias direções. O rei, determinado em expandir seu território, acreditava que a soberania universal era um direito concedido por Marduk. Quando Zedequias, de Judá, se recusou a pagar tributo a Nabucodonosor após a fracassada invasão do Egito, desencadeou um evento crucial: a completa destruição de Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão. Isso marcou o fim permanente do reino de Judá. Aproximadamente 20.000 judeus, cerca de 25% da população de Jerusalém na época, foram capturados e exilados para a Babilônia. A estratégia de deportar os cidadãos de cidades conquistadas era comum, frequentemente utilizada pelos assírios durante seu reinado. A ruína do Templo de Salomão e o exílio para a Babilônia foram interpretados como cumprimento de profecias bíblicas. Nabucodonosor empreendeu projetos de beleza e restauração.
Ele dedicou esforços para restaurar templos e ergueu uma avenida monumental para as procissões religiosas. Não só isso, ele criou novos sistemas de irrigação para a cidade e seu palácio era verdadeiramente magnífico, como descrito nos registros históricos, incluindo textos bíblicos. Mas talvez sua obra mais famosa e debatida sejam os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles eram uma exibição extraordinária, com árvores plantadas em terraços elevados, sustentados por pilares que recriavam uma paisagem montanhosa. Acredita-se que Nabucodonosor os tenha construído como um presente para sua esposa, que vinha de uma região montanhosa. No entanto, há discussões e debates sobre a existência real desses jardins. O primeiro sonho, registrado em Daniel 2, apresenta uma estátua composta por diferentes materiais, simbolizando a ascensão e queda de potências mundiais. Mas o principal foi que demonstrou o controle soberano de Deus sobre a história e seus propósitos. Esse sonho inquietou o rei, levando-o a convocar seus sábios para interpretá-lo. Porém, ele não conseguia se lembrar do conteúdo. Daniel, abençoado por Deus, foi o único a revelar e interpretar esse sonho, ocorrido no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. O segundo sonho, em Daniel 4, aconteceu quando Nabucodonosor estava no auge do poder, no 43º ano de seu reinado. Ele sonhou com uma grande árvore sendo cortada, sem compreender seu significado. Mais uma vez, coube a Daniel, usado por Deus, interpretar. Esse sonho profetizava que o imperador seria castigado por Deus com um período de loucura devido ao seu orgulho. Antes desse episódio, o profeta Daniel havia alertado o rei sobre seus erros, mas suas palavras não foram levadas a sério. Deus castigou Nabucodonosor com 7 tempos de loucura, durante os quais ele viveu como um animal, acreditando ser um deles. Alguns estudiosos veem essa condição como um possível caso severo de licantropia clínica. Ao final desse tempo determinado por Deus, o rei recobrou a razão e reconheceu a soberania divina, glorificando o Senhor. Esse episódio ilustra a ideia de que mesmo os poderosos são submetidos à vontade e aos desígnios de Deus. Mostra também como a humildade e o reconhecimento da divindade são fundamentais para a compreensão e a correção dos próprios erros. Esse relato oferece uma visão sobre como a fé e a soberania divina são temas centrais na história de Nabucodonosor, demonstrando como seu orgulho o levou a uma experiência única de humilhação e restauração.